Neste vídeo, iremos abordar a expansão marítima europeia, também conhecida como Grandes Navegações. Foi o período em que as nações europeias iniciaram um processo de exploração e conquistas em novos territórios, que ampliaram o mundo até então conhecido. Essa expansão foi possível por causa da busca por novas rotas comerciais, busca por metais preciosos e porque a igreja estava em busca de novos fiéis. E também por causa do renascimento cultural, que proporcionou a perda do medo que eles tinham do místico, que era que a Terra era quadrada e que tinham vários monstros no mar que eles poderiam ser atacados. Então, eles decidiram se aventurar por novas terras para aliviar também as tensões sociais, ou seja, os presos e as prostitutas seriam levados para esses territórios como forma de castigo e exílio para essas pessoas. Neste período, ocorreram diversas expedições. Aqui nós destacamos algumas das principais ocorridas. Primeiramente, temos Diogo Cão, que em 1482 chegou à foz do rio Congo, na África, e nos 3 anos seguintes conduziu seus navios mais para o sul, onde ele acreditou ter chego no ponto mais ao extremo sul-africano, que seria o Cabo da Boa Esperança. Essa localização, na verdade, só foi dobrada por Bartolomeu Dias pouco tempo depois. Bartolomeu Dias, entre 1487 e 1488, conseguiu chegar no Cabo da Boa Esperança, como citado anteriormente, e ao Oceano Índico a partir do Atlântico. Ele foi o primeiro navegador a navegar longe da costa no Atlântico Sul. A sua viagem, continuada por Vasco da Gama, abriu o caminho marítimo para a Índia. Também temos a expedição de Cristóvão Colombo, que foi um genovês financiado pela coroa espanhola, que na tentativa de descobrir uma rota marítima para alcançar as Índias, os espanhóis optaram por navegar pelo Ocidente, evitando contornar a África. Assim, ele chegou à América em 1492. Essas expedições, que posteriormente foram enviadas ao Novo Mundo, acirraram as disputas entre Espanha e Portugal. Depois temos Vasco da Gama, que em 1497 partiu de Portugal à frente de uma expedição que no ano seguinte atingiu Calicut, descobrindo assim o caminho marítimo para as Índias. Em seguida, temos Pedro Álvares Cabral, um nobre português que viajou como um enviado especial de Dom Manuel em 1500, com o objetivo de seguir a rota do Ocidente para alcançar as Índias. Porém, pouco mais de 40 dias depois, Cabral aportou na ilha de Vera Cruz, que foi o primeiro nome dado ao Brasil. Temos também a expedição de Fernão de Magalhães, que foi um navegador português financiado pela Espanha, que retomou a rota ocidental para o Oriente em 1519. Ele dirigiu-se ao Atlântico Sul com 5 navios e atingiu o Oceano Pacífico utilizando a passagem hoje conhecida como Estreito de Magalhães. Ele seguiu viagem às Filipinas, onde foi morto num conflito contra nativos. A viagem prosseguiu e no ano seguinte, sobreviventes da tripulação retornaram à Espanha, concluindo assim a primeira viagem de circunnavegação, que é um tipo de viagem marítima feita ao redor da Terra, ou de um continente, ou de uma ilha. Por último, podemos citar João Caboto. A serviço da Inglaterra, ele realizou 2 viagens ao Canadá, em 1497 e 1498. Em meados do século XVII, os habitantes desses países europeus já haviam tido contato com a América de alguma forma. Todas essas viagens modificaram profundamente o conhecimento que os homens tinham de mundo e de si mesmos, abrindo caminho para novos interesses e maneiras de pensar.
A expansão marítima e comercial empreendida pelos portugueses no século XV e XVI está ligada à alternativa A, aos interesses mercantis voltados para as especiarias do Oriente, responsáveis inclusive pela não exploração do ouro e do marfim africanos encontrados no século XV. Alternativa B. A tradição marítima lusitana direcionada para o mar Oceano Atlântico, em busca de ilhas fabulosas e grandes tesouros. Alternativa C. A existência de planos meticulosos traçados pelo sábio da escola de Sagres que previam poder alcançar o Oriente navegando para o Oceano. Alternativa D. As diversas casualidades que, aliados aos conhecimentos geográficos muçulmanos, permitiram avançar sempre para o sul e assim atingir as Índias. Alternativa E. Ao caráter sistemático que assumiu a empresa mercantil, explorando o litoral africano, mas sempre em busca da passagem que levaria às Índias. O gabarito da questão é a letra E. Por quê? Observando o processo de desenvolvimento da expansão marítima portuguesa, notamos que o mercantilismo português se sustentou em uma classe de comerciantes interessados nesse tipo de atividade econômica. Nesse âmbito, destacamos particularmente o desejo dos portugueses em estabelecer uma rota de navegação até as Índias que fossem consolidadas através da circunnavegação do continente africano.